segurança, com inteligência, você pode confiar. Eu agora te apresento o Grupo Condor em primeiro lugar. Segurança com inteligência, você pode confiar. 12 anos de experiência, Grupo Condor em primeiro lugar. Meio-dia mais 2 minutos, está começando mais completo programa esportivo do Rádio Brasileiro. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 3 de março de 2011. No Pacaembu, com o show de Adriano Michael Jackson, Palmeiras bate o Comercial do Piauí e segue adiante na Copa do Brasil. Na Vila Belmiro, Santos empata pela Libertadores contra o Cerro Porteño e Edu Dracena admite a culpa pelo resultado. No São Paulo, Lucas curte o bom momento e nega ter barrado o experiente Rivaldo. Bagunça dupla no time de Parque São Jorge. Após a saída de William Machado, jogadores do Corinthians negam que haja um desentendimento na diretoria do clube. E a outra parte da confusão: ex-técnico do Corinthians e do Flamengo de Guarulhos, Fred Rincon, disparou em entrevista nesta quinta-feira, aliás, ao site gazetesportiva.net, reclamou dos dirigentes que cuidam da base do clube, reclamou do planejamento feito e principalmente disparou contra Sebastião Almeida, prefeito de Guarulhos. Legal, meio-dia mais 4 minutos, você está na Rádio Cumbica 1500 AM com o programa Hora do Esporte. Eu sou o Juliano Rico e vamos até a 1 da tarde repercutindo tudo que foi, é ou será assunto esportivo em Guarulhos, São Paulo, Brasil e no mundo. Como destaque, antes tarde do que nunca, Flamengo de Guarulhos perdeu mais uma e agora figura na zona do rebaixamento na Série A3. David Xavier e Júlio César Oliveira aqui nos estúdios da Rádio Cumbica. Pegar aqui primeiro boa tarde do David e o destaque de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Juliano Rico. Boa tarde aos ouvintes, ao Júlio César, aos ouvintes do programa Hora do Esporte. O destaque de hoje eu começo pela Copa Libertadores, vai para o Fluminense. Fluminense que ontem acabou perdendo o jogo para o América do México por 1-0. Já vinha de 2 empates jogando no Rio de Janeiro, jogando em casa, e ontem teve aí a sua primeira derrota, se complicando no grupo 3 da competição. Além disso, também tivemos o jogo do Flamengo de Guarulhos e mais uma derrota. Não só o Flamengo figurou hoje na zona de rebaixamento, como o senhor destacou, mas é também o lanterna da competição. Afinal, a Inter de Limeira e o Taboão da Serra venceram aí as suas partidas e deixaram a equipe do Corvo na lanterna do grupo 2. Legal, Júlio César Oliveira, boa tarde, o seu destaque de hoje. Boa tarde, Juliano Rico, boa tarde ao David Xavier e a todos os ouvintes do programa. O meu destaque de hoje vai para o Ceará, que é campeão do Campeonato Cearense, do primeiro turno. Tá certo. Destaques dados, vamos então dando sequência à Hora do Esporte, mas antes, aquele recadinho para você. Aliás, esporte é aqui na Rádio Cumbica. A OSEG trabalha há mais de 10 anos com as melhores seguradoras do país, portanto não perca tempo. Assegure aquele bem precioso que você demorou tanto tempo para conquistar. Onde? Na OSEG Corretora de Seguros, que está em 2 endereços para melhor atendê-lo. Na Rua Luiz Facine, no centro de Guarulhos, no número 562, no telefone 2447-2205, ou no Auto Shopping, na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 225, no telefone 2423-3205.
5, falou em seguros, falou em OSEG, corretora de seguros. Segurança é coisa séria e pensando nisso, o Grupo Condor oferece a você segurança patrimonial e pessoal, escolta de cargas, rastreamento de veículos, monitoramento de alarmes, gerenciamento de riscos, além de um super projeto de segurança personalizada. O telefone da Condor é o 11 2942 6820. Você pode acessar o site o www.condorsegurança.com.br. Condor, segurança com inteligência. Maravilha, maravilha, meio-dia mais 7 minutos. Retomando aqui o programa Hora do Esporte. Seguindo a linha das dicas, tenho uma aqui importante para você. Você, amigo ouvinte, que quer aí comprar a sua casa, comprar o seu terreno, comprar a sua casa de praia, a dica aqui é a Nova Vida Imóveis. Há mais de 10 anos trabalhando com consultoria e empreendimentos imobiliários, tanto em São Paulo, Grande São Paulo, como no interior e litoral paulista também. Os telefones da Nova Vida Imóveis, 2225-3326 ou no 8250-0576. Estou repetindo, o telefone da Nova Vida Imóveis ou os telefones da Nova Vida Imóveis, 2225-3326 e o 8250-0576. Ou você pode visitar a Nova Vida Imóveis na rua Evaristo Vaz de Arruda, número 145, no bairro do Tatuapé, na altura do 290 da Antônia de Barros. Nova Vida Imóveis, o seu imóvel está aqui. Queria mandar um grande abraço ao Reinaldo Brícola, presidente do Grupo Condor Intelligence, também na sintonia do programa A Hora do Esporte. Aliás, teve o seu devido puxão de orelhas ontem. Afinal de contas, o Brícola nos deve uma visita aqui nos estúdios da Rádio Cumbica e esperamos que um dia ele venha. Certo, seu Júlio César? Sim, seu Juliano. Então vamos lá. 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Todos os jogos ontem. Taboão da Serra 1, Juventus 1, Santa Cruzense 1, Oswaldo Cruz 1, Inter de Bebedouro 1, 15 de Jaú 1, Lemense 2, Taquaritinga 2. Agora começa a tragédia. Paulínia 1, Flamengo 0, São Carlos 4, Francana 1, Batatais 3, Penapolense 3, Itaperense 3, Grêmio Osasco 0, Velo Clube 0, Barueri 2, Inter de Limeira 2, Taubaté 1. Após estes resultados, vamos conferir aqui a tabela de classificação para o desespero rubro-negro. Pelo grupo 1, Penapolense lidera com 21 pontos, em segundo a Santa Cruzense com 17, em terceiro São Carlos com 15, em quarto a Francana com 13. Estes estariam classificados para a próxima fase. Taquaritinga na 9ª posição com 8 e Alemense na 10ª posição com 5 estariam rebaixados para a 2ª divisão. No grupo 2, Taubaté lidera com 18 pontos, em segundo Osasco com 16, em terceiro Vero Clube com 14, em quarto Paulínia com 14. Estes 4 estariam classificados para a próxima fase do Campeonato Paulista da A3. Na 9ª posição, Taboão da Serra com 7. Em último, ele, o Flamengo de Guarulhos, com 6 pontos na última posição. Lembrando que o jogo de domingo de sábado, ganha contornos ainda mais dramáticos. E de quarta também, seguido, né? O jogo da segunda, o jogo do retorno é primeiro que o jogo da... Não, e aliás, o jogo da quarta é na quarta de cinzas, né? Então, vamos ver se o jogo da próxima quarta-feira realmente vai ter o contorno em que a data diz, né? David Xavier. Na Gazeta Esportiva.net, o ex-técnico do Flamengo e técnico de futebol, Fred Eusébio Rincon, né, disparou literalmente contra a diretoria do Corinthians. Ele isentou apenas o presidente André Sanches
Disse que, inclusive, que o Andrés era contra a parceria Flamengo de Guarulhos e Esporte Clube Corinthians Paulista. O Rincon também disparou e muito contra aqueles que tomam conta das categorias de base do Corinthians, do futebol amador, que é o Afonso Harmonia e o Fernando Alba. Disparou também contra o prefeito Sebastião Almeida, que já aqui nos microfones da equipe Feras do Esporte, o Rincon já demonstrava o seu descontentamento, dizendo que cobra-se muito, ajuda-se pouco. Disse que o time, que ele pediu 5 reforços, acharam muito e mandaram 2. Que o Adãozinho, foi uma surpresa a contratação do Adãozinho, que ele, Rincon, não esperava. Que ele também não esperava a parceria com o Flamengo de Guarulhos, que a parceria, na verdade, ela foi fechada depois da sua chegada, e que sai muito magoado, porque foi prometido uma coisa e foi feito outra para variar. David, em cima do que o Rincon falou e em cima do que o time jogou, a culpa não era do Rincon. Nenhuma. Aliás, tem a sua parcela de culpa. Não só, mas, né? Claro. Mas o menor culpado é o Rincon. O menos culpado aí desse calvário que vive a equipe do Flamengo é o Rincon. Bom, sobre o jogo de hoje, aliás, de ontem, o que dá pra gente comentar, o que dá pra analisar aí dessa derrota do Flamengo? Muitos imaginam, mas o Flamengo deve ter mostrado uma evolução, tomou gol apenas no final da partida, aos 47. Mas sofreu até os 47. Mas quem pensa dessa maneira, né? Quem vê dessa maneira, viu um jogo totalmente diferente, né? Exatamente, o semblante do jogo do Flamengo não muda, né? Você vê aí os outros resultados aí, o Taboão da Serra, que é uma equipe que ainda está na zona de rebaixamento, conquistando pontos. Se não vence, mas conquista pontos. Isso é importante para a equipe, né? Para o próprio psicológico dos jogadores. Você conquistar pontos é claro que é melhor do que perder, né? Então alguma coisa está mudando no Taboão da Serra, que ainda hoje figura na zona de rebaixamento, nono colocado com 7 pontos. A mesma coisa com a Inter de Limeira. A Inter de Limeira venceu nada mais nada menos que somente o líder, Taubaté. Venceu em casa por 2-1, né? Então as coisas estão mudando, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. O Grêmio Osasco também acabou perdendo para o Itapirense por 3-0. Né? Então a única coisa que não muda é o Flamengo. O Flamengo joga corretamente, como deve jogar, como um time pequeno, sabendo das suas deficiências técnicas, joga como um time pequeno, priorizando o sistema defensivo. Mas aí é complicado, você se fechar completamente e ainda marcar mal, deixar que a outra equipe crie tanto como estão criando as equipes que jogam contra o Flamengo. Né? O Wenderson mais uma vez vencendo o grande nome da partida, né? Do jogo de ontem contra o Paulínia. O Wenderson mais uma vez foi o grande nome, fez algumas defesas, né? E a equipe do Paulínia perdeu um caminhão de gols, porque o jogo não era só para 1-0, né? O Flamengo teve poucas oportunidades, 2 ou 3 no máximo, né? E o Paulínia perdeu um caminhão de gols. Era para ser goleada em cima da equipe do Flamengo. Não foi por incompetência do próprio ataque da equipe do Paulínia. Nada muda, o semblante não muda na equipe do Flamengo. Passos largos aí para a 4ª divisão. Eu vou aqui ler na íntegra algumas notas aqui aliás, 3 ou 4 perguntas que está no site da Gazeta Esportiva. Primeira pergunta que a Gazeta Esportiva fez ao Rincon foi a seguinte: a parceria com o Flamengo de Guarulhos foi prejudicial ao Corinthians? O Rincon respondeu o seguinte: muito, muito. Isso não está sendo bom para ninguém. Não estão sabendo conduzir as coisas. Não quiseram fazer um time forte para 3. Só montaram uma equipe por montar. Mesmo que a gente tivesse bons jogadores no Sub-23, era óbvio que precisaríamos de reforços. A situação é preocupante. Do jeito que está, com certeza não vai dar certo. Será um fiasco, como já vem sendo. Pô, é o nome do Corinthians, um clube grande em jogo. E o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, ainda fica falando um monte de bobagem.